Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Boa quinta-feira para você que nos dá o carinho da audiência. Você vê aí o rio Tibagi com a correnteza bem mais forte e o nível aumentando nas últimas horas em trechos como o que corta Jataizinho. Reflexo da chuva frequente e intensa, principalmente ao longo da madrugada. No Norte Pioneiro, tivemos vários pontos de alagamento, ruas e avenidas tomadas pela água, como você acompanha aí nas imagens. E além de todo esse transtorno, com a forte enxurrada e com a água acumulada, tivemos também estragos em diversas cidades. Mônica Dal, bom dia para você. Onde os estragos foram maiores? O que aconteceu por lá? Oi, Alberto, bom dia a você, bom dia para todos. A gente destaca Jacarezinho e também a cidade de Cambará. Primeiro, em Jacarezinho, pelo menos 9 famílias tiveram que sair das suas casas. E de acordo com a prefeitura, durante a madrugada, foram mais de 110 milímetros de chuva. Claro que essa grande quantidade de água acabou invadindo as residências. Já em Cambará, o nível da chuva foi um pouco menor, pouco mais de 35 milímetros. Ainda assim, muitas casas foram invadidas pela água e também pela lama. O rio Alambari acabou transbordando e isso, claro, causou estragos em várias residências. E daqui a pouco a gente traz mais detalhes e também falando de outras cidades, Alberto. Aqui em Londrina, Mônica, a situação aparentemente mais tranquila. A chuva deu uma trégua nesse momento, uma chuva mais mansa. Sim, Alberto, continua daquela mesma maneira que nós já estamos vivenciando durante a semana. A chuva vem, depois passa um pouco, ela aparece depois com mais força. Agora está mais tranquilo, é uma chuva mais fina. E aqui na nossa cidade, durante a madrugada, houve uma chuva mais forte de 20 milímetros. E daqui a pouco a gente também vai falar se há algum registro de estragos aqui na nossa cidade. Obrigado, Mônica. E aqui em Londrina, os impactos maiores ao longo da manhã foram sentidos principalmente no trânsito. Tem situação que ainda não foi regularizada. Felipe Bacarin, seja bem-vindo. Muito bom dia para você. Oi, Alberto, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Aqui na Leste-Oeste, no cruzamento com a Sergipe, o problema nem foi a chuva, viu? A Copel informou que está fazendo uma manutenção na rede elétrica aqui na região e acabou causando esse apagão em alguns semáforos em cruzamentos aqui do centro. Nesse ponto aqui, na Leste-Oeste com a Sergipe, quem precisa cruzar a Leste-Oeste ou então acessar a Leste-Oeste, conta com a paciência, com a colaboração dos motoristas que estão seguindo aqui pela avenida, viu? Nesse momento, assim, por exemplo, o motorista para, deixa os outros cruzarem e segue o caminho. Mas a gente já viu aqui um princípio, né, uma possibilidade de acidente, porque as pessoas não estão identificando que o sinaleiro está no amarelo piscante e não piscando o amarelo para na sequência ficar vermelho. Sinaleiro, um desses pontos que o sinal não está funcionando é esse daqui, mas são pelo menos 4 cruzamentos que a gente passou durante a manhã que ainda estão nessa situação. A Copel falou que isso seria resolvido até às 11 da manhã, já passa de 11h45 e a situação ainda é a mesma. Ok, vamos ver se o CMTU também vai tomar alguma providência, colocar agentes ali para tentar orientar o tráfego e reduzir os transtornos. Em especial agora, horário de almoço, movimento ainda maior, muitos carros na rua com o dia chuvoso, o perigo aumenta ainda mais. Meio-dia Paraná vai trazer também os transtornos para moradores da zona rural. Tem agricultores com dificuldade para transportar a safra devido às condições de estradas e de pontes. Nem tem caminhão, tem carreta, passa aí com 30 toneladas, o risco de cair é muito grande. Passa com o coração na mão, vamos dizer. Nessa edição tem ainda um projeto na Câmara que pretende reduzir o rigor da lei que determina o plantio de uma árvore a cada carro novo vendido em Londrina. E as discussões da proposta que prevê a criação de vagas para estacionamento de veículos que fazem o transporte por aplicativos. E aí, você concorda? Aproveite para mandar a sua opinião aqui para o Meio-Dia Paraná.
E mais, os gols da eliminação do Tubarão na Copa do Brasil. Derrota por 4-2 lá em Mato Grosso. E o Prepara, que hoje vai falar de sociologia. Você já se perguntou por que vai à igreja, por que comemora o aniversário, ou por que torce para determinado time de futebol? Tudo isso tem relação com a ação social. Você já se perguntou por que torce para esse time de futebol? Por que comemora o próprio aniversário? São exemplos de ação social que as pessoas praticam mesmo sem saber. Essa ideia nasceu na mente do sociólogo alemão Max Weber, alguém que inspira muitas questões no vestibular da UEL. 11h52, 21 graus agora em Londrina, pouquíssima variação desde o início da manhã, quando a mínima foi de 19 graus. E não deve subir muito ao longo da tarde, continuar também esse cenário aí todo encoberto, essa visibilidade reduzida. São as informações iniciais do seu Meio-Dia Paraná, que já começou e te espera logo após o intervalo. Intervalo de apenas um minutinho e já estaremos de volta. Fique conosco! Onze e 54, já estamos de volta, dando largada a esse Meio-Dia Paraná, que vai junto com você no seu horário de almoço até a 1h05 da tarde, com as informações mais importantes dessa quinta-feira em Londrina, no norte do Paraná, em todo o nosso estado. Claro, com tanta chuva, um dos assuntos que mais chamam a atenção hoje é justamente dos impactos por moradores de várias cidades, principalmente do norte e norte pioneiro do Paraná, que foram surpreendidos pela chuva intensa durante a madrugada. A enxurrada desceu com força por ruas e avenidas de cidades como Jacarezinho, Jundiaí do Sul, Santo Antônio da Platina e Cambará, que a gente está acompanhando aqui nessas imagens. O nível de vários rios aumentou rapidamente e houve pontos de alagamento. Já já tem mais imagens e mais informações do norte pioneiro para você. Mais aqui perto de Londrina, a preocupação tem sido em especial com alguns rios, como o Tibagi, no trecho que corta Jataizinho. O volume de chuva foi bastante nas últimas horas e por isso o nível do rio voltou a subir ao longo da madrugada e da manhã desta quinta-feira. Felipe Bacarim e o repórter cinematográfico Marcelino Barbosa foram até o rio hoje pela manhã para conferir como está a situação por lá e se há algum monitoramento, algum cuidado adicional. Oi, Alberto. Pois é, a gente foi então até Jataizinho, chegamos ali às margens do rio Tibagi. A velocidade do rio é impressionante, né? Por causa da forte chuva dos últimos dias, principalmente dessa noite aqui na nossa região, a velocidade do rio passando sob a ponte, também fora da ponte, ali na região de Jataizinho, era impressionante. De ontem para hoje, o nível do rio subiu quase 30 centímetros. Ao todo, foram 29 centímetros, para ser mais exato. Ontem, às 11 da noite, o nível do rio era de 2,24 metros. Hoje, às 7 da manhã, o nível era de 2,53 metros. Essa medição é feita pela Copel. E, além disso, a vazão do rio também aumentou muito. Passou de 446 metros cúbicos por segundo, ontem à noite, para 617 metros cúbicos por segundo. A Defesa Civil de Jataizinho disse que desde as 11 horas da noite de ontem está monitorando as áreas, mas que não houve nenhuma ocorrência de alagamento ou inundação na cidade. Os níveis do rio Jataizinho, com percurso no perímetro urbano da cidade, e o Tibagi, segundo a Defesa Civil, estão acima do normal, mas sem oferecer perigo às áreas de risco. A Defesa Civil também disse que está realizando monitoramento em tempo real, utilizando relatórios fornecidos pela Copel, que mostra de hora em hora o nível do rio e o que tem de concreto em relação à chuva, em relação ao volume do rio dos últimos dias, é de que nos últimos 30 dias foram registrados 356 milímetros de chuva na cidade. Eu conversei com moradores que estão acompanhando ali esse nível do rio para ver se ele sobe ou não sobe. Os moradores disseram que por enquanto estão tranquilos, o nível do rio não está preocupante. Em uma das imagens que o Marcelino Barbosa fez hoje pela manhã, dá para ver que uma área com churrasqueira em uma casa às margens do rio, essa área foi tomada pela água. Mas é o único local visível que a gente vê que a água realmente tomou conta do espaço. Esse espaço fica um pouco mais abaixo da casa, fica bem pertinho do rio mesmo. Nas outras casas, as propriedades rurais não foram tomadas pela água.
Tem outras plataformas flutuantes também que a gente registrou, elas acompanham o nível do rio, então as pessoas utilizam para embarcar, desembarcar de barcos e também para pescar ali nas margens do rio. Falando sobre Londrina, o maior volume de chuva nessa madrugada foi por volta das 3 horas da manhã. Na estação do CIMEPAR, o volume registrado foi de 13,8 milímetros só durante as 3 horas da manhã. Somando a chuva da noite e da madrugada, foram 28,2 milímetros aqui na cidade. Londrina já ultrapassou com folga a média histórica de chuva para o mês de fevereiro. São 225,6 milímetros registrados neste mês aqui na cidade, em frente a uma média histórica de 181 milímetros. Nós recebemos inclusive imagens do começo da chuva de ontem, que teve uma chuva de raios aqui na cidade, né? O nosso telespectador Ruberley da Silva mandou esse vídeo para a gente, ele fez um vídeo acelerado mostrando a quantidade de raios que iluminou a noite de quarta-feira aqui na nossa cidade. Entrei em contato com o CIMEPAR para saber a quantidade de raios que caiu aqui na cidade. A gente ainda não teve esse retorno. Se tiver esse retorno ao longo do jornal, Alberto, eu atualizo esse número também aqui no Meio Dia Paraná. Valeu, obrigado, Felipe. E olha só, mais impactos também, não sei se diretamente da chuva ou de alguma obra da Sanepar, mas tem famílias sem água hoje, lá na região do Lindóia e também do Indusville. Tem várias mensagens chegando aqui para o nosso Meio Dia Paraná. A Ana Paula, por exemplo, está contando que desde ontem, às 7 da manhã, eles ligam na Sanepar e falam que vão mandar um técnico para regularizar o fornecimento de água. E hoje pela manhã, mais de 24 horas depois, o abastecimento continua comprometido no Lindóia e no Indusville. Portanto, não é por causa da chuva não, é um problema que começou ontem, continua hoje, muitos transtornos para os moradores. Tendo uma posição por parte da Sanepar, a gente vai atualizando, a gente vai trazendo aqui no Meio Dia Paraná. E você que está acompanhando, tem imagens da falta d'água, tem imagens da chuvarada nas últimas horas? Mande também pelo aplicativo Você na RPC. Participe do Meio Dia Paraná. Se ainda não tem o aplicativo, baixe no seu celular. Se não deu para baixar, manda pelo WhatsApp também. Tem essa possibilidade. O WhatsApp aqui do Meio Dia Paraná, o 999725178. Mas claro, pelo aplicativo é muito mais rápido e também muito mais fácil. Uma equipe da Defesa Civil do Paraná está, neste momento, a caminho do litoral norte de São Paulo. É um reforço nos trabalhos numa região que foi bastante atingida por deslizamentos de terra no começo desta semana. A equipe da Defesa Civil do Paraná saiu hoje pela manhã aqui de Curitiba em direção ao litoral norte de São Paulo para ajudar os municípios que foram fortemente atingidos pelas chuvas do último fim de semana. Essa equipe da Defesa Civil vai ajudar esses municípios na elaboração da documentação para a declaração de situação de emergência ou calamidade pública. Com isso, as cidades podem receber recursos estaduais e federais de maneira mais rápida para ajudar as vítimas e também na reconstrução desses municípios. A ideia é não dar mais trabalho para o pessoal que já está empregado, né, nas equipes, nas buscas, na gestão do desastre. Então, a nossa equipe vai preparada com todos os equipamentos necessários para chegar e auxiliar de pronto os trabalhos em São Paulo. São 3 integrantes da Defesa Civil do Paraná que vão ficar no estado vizinho pelos próximos dias. Eles já têm experiência com outros grandes desastres pelo país, como as inundações no sul da Bahia em 2021 e os deslizamentos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no ano passado. A gente trabalha sempre em conjunto, né? Vários estados aqui, se tiver alguma situação, com certeza o estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os mais próximos e outros virão, né, para nos auxiliar, e a gente também, nessa parte de cooperação, a gente sempre tende a dar esse auxílio, né? Então a ideia é a gente somar nesse sentido e também aprender, né? Como eu falei, o estado de São Paulo é um estado com bastante experiência, então a gente vai lá para ter uma bagagem operacional também, de gestão, e contribuir com a nossa experiência também com esse estado. O governo do Paraná informou que também colocou à disposição do estado de São Paulo uma equipe de 13 pessoas do Corpo de Bombeiros daqui, que pode viajar a São Paulo com cães farejadores e viaturas, mas que ainda não foi feito um pedido formal para isso. As fortes chuvas do último fim de semana no litoral de São Paulo mataram pelo menos 49 pessoas e 38 continuam desaparecidas. Dezenas de aves foram apreendidas pela Força Verde em Londrina, alguns pássaros com sinais de maus tratos, inclusive. Assunto para Mônica Dal, que vai contar para você como foi essa apreensão e o que foi feito com essas aves.
Pois é, Alberto, o Hospital Veterinário da Unifil recebeu essas 114 aves que foram apreendidas pela Força Verde em uma casa aqui de Londrina. Como você já adiantou, essas aves estavam com sinais de maus tratos, com bastante machucados também. São pássaros de várias espécies, como trinca-ferro, currupião, pássaro preto e canário da terra. De acordo com a equipe veterinária, então, esses animais estavam até com machucados, bastante sujos, em uma situação preocupante. Agora, essas aves vão passar por triagem, receberão alimentação adequada e as que estiverem bem vão voltar para a natureza. Esse proprietário, essa pessoa que estava com as aves, de acordo com a Força Verde, não tinha autorização de órgão ambiental competente e, diante dos fatos, esses pássaros foram apreendidos. Houve uma multa que ultrapassou R$229 mil e essa pessoa não foi presa, mas assinou um termo circunstanciado. A gente vai ouvir agora mais detalhes sobre essa apreensão e também o tratamento dessas aves com a Daniela Martina, que é médica veterinária dessa universidade particular. A gente lembra que a universidade possui um centro especializado em espécies exóticas e também em aves, e a gente vai escutar agora na entrevista da médica. A quantidade impressiona a gente, né, pela variedade de espécies, sendo que é de um local só, e também pelo estado que os animais chegaram, né, a sujidade, grande quantidade de fezes na gaiola, na água, no alimento, animais mutilados, gravemente feridos, animais que estão em estado bravio, que mostra pra gente que o animal foi capturado recentemente, colocado na gaiola. E também em algumas espécies que não são nativas nossas, né? Que são animais que não são nativos da nossa região. Situação reiterada, né? De tempos em tempos a gente vê grandes apreensões, trabalho aí de repressão, mas outros flagrantes acabam sendo registrados em um grande volume, né? Um volume considerável aí, 114 aves só nessa apreensão dessa semana. Agora, 12:05. Um homem morreu ontem à noite durante uma abordagem da Polícia Militar. Foi na Vila Mesquita, em Cambé. Segundo a PM, equipes faziam patrulhamento e quando foram abordar um homem, ele reagiu contra os policiais que revidaram. O corpo do homem, de 34 anos, foi encaminhado aqui para o IML de Londrina. Fiéis de uma igreja em Rondon, ali na região de Cianorte, Umuarama, estão inconformados com o furto de uma peça histórica da igreja e da própria cidade. Um sino de quase 80 quilos foi levado do local. É nesse suporte que o sino ficava. A peça, de 1958, estava na paróquia São Pedro, em Rondon, quando foi furtada. Não é nem tanto assim por bens materiais, né? Mas é uma relíquia, né? Que é coisa antiga que foi doado para a igreja. Então é mais porque para substituir ele não vai conseguir substituir igual, né? É uma peça bem rara, né? Que é difícil, é antiga. Então tinha uma história, né, na comunidade. Então a gente acredita que foi roubado porque ele é um produto de cobre, né? E acredito que os caras roubou, foi furtado para venda, né? O sino estava no pátio da igreja há mais de 3 anos. Não há câmeras de segurança, nem aqui, nem nas casas no entorno, que ajudem a localizar a peça feita de cobre e que pesava mais de 80 quilos. Os funcionários deram falta do sino quando chegaram para trabalhar. O zelador da igreja acredita que quem furtou pulou o muro para levar o sino. Um sino que é pesado, uma pessoa só não consegue levar. E os portões todos fechados, muro alto, a gente acredita que ele veio de 2 a 3 pessoas para levar esse sino, né? Porque não conseguiria uma pessoa só levar, que é muito pesado. E tudo cercado com muro, né? Um boletim de ocorrências foi feito e a Polícia Civil investiga o caso. Fiéis e vizinhos da paróquia estão inconformados com o furto dessa peça histórica para a igreja e para a cidade. É da igreja, mas é um patrimônio da cidade, porque ele está desde quando fundou a igreja. Quando eu cheguei aqui já existia esse sino, então eu acho um absurdo quem roubou. E quem roubou, roubou para derreter e fazer dinheiro, né? Agora há pouco eu comentei de mensagens reclamando da falta d'água, em alguns casos há mais de 24 horas, ali no Lindóia, no Induzile, no limite da zona norte com a zona leste de Londrina. Tem mais um recado que chegou por aqui da Marta agora. Ela contando que mora no Induzile e desde ontem de manhã está sem água, que ela liga na Sanepar e não atendem. Nós entramos em contato com a Sanepar, Marta. A Sanepar acaba de informar que foi realizado um trabalho de geofonamento de ontem para hoje.
Geofonamento, procurei ali no dicionário, na internet agora há pouco, é uma técnica para detecção de vazamentos. Portanto, foi feito um rastreamento na rede de água da Sanepar, um vazamento oculto lá na rua Londrina, ali na região do Lindóia. Segundo a Sanepar, o conserto será concluído durante a tarde dessa quinta-feira. Está aí o recado, a promessa da Sanepar de que hoje à tarde a situação será regularizada. É você, telespectador, ajudando a fazer o Meio Dia Paraná e a nossa equipe interagindo, tentando aí melhorar a vida das pessoas ou pelo menos minimizar os transtornos, como nesse caso aí da falta d'água no Induzile e também no Lindóia. Falando em transtornos, no começo do Meio Dia Paraná você viu que vários semáforos não estão funcionando no centro de Londrina. O Felipe Bacarim está pertinho de um deles e até agora, pelo jeito, Felipe, o problema não está resolvido e eu não estou vendo se tem agentes da CMTU por aí. Não tem mesmo, viu, Alberto? Trânsito bem complicado nesse fim de manhã, começo de tarde, aqui na Leste-Oeste, nesse cruzamento com a Rua Sergipe. Sinaleiro no amarelo piscante, já há algumas horas a gente teve relato de telespectadores já no meio da manhã, falando dessa situação aqui no centro da cidade e continua assim. A previsão era que isso fosse resolvido até às 11 da manhã, mas não foi o que aconteceu. Isso não é reflexo da chuva não, viu? A Copel precisou fazer um trabalho de manutenção na rede, que é a substituição do cruzamento aéreo. Um ponto onde duas redes de média tensão passam uma por cima da outra. Ficaram sem energia, segundo a companhia de energia, 272 consumidores. E isso acabou afetando alguns semáforos de alguns cruzamentos aqui no centro. Nós encontramos semáforos apagados aqui na Leste-Oeste com a Sergipe, na Sergipe com a Duque de Caxias, na Duque de Caxias com a Maranhão e na Duque de Caxias com a Santa Catarina. Logo que a gente ficou sabendo desse apagão, a gente entrou em contato com a CMTU. A companhia não estava sabendo que esses semáforos estavam apagando, mas logo depois confirmou que isso era o resultado de um trabalho de manutenção da Copel. E a assessoria de imprensa da CMTU disse que alguns agentes viriam para esses pontos para acompanhar o fluxo, orientar os motoristas, mas desde então a gente não encontrou nenhum agente da CMTU. Agora há pouco, um minutinho antes da gente entrar ao vivo nessa participação, passou um carro da CMTU por aqui, mas seguiu viagem e foi embora, não parou não. E aqui nesse momento a situação é essa, muitos carros param porque acham que o amarelo não está no piscante, está no amarelo antes de fechar o semáforo, acabam parando, quase causando acidentes aqui na via, e muitos motoristas que precisam cruzar a Leste-Oeste encontram dificuldade porque precisam contar com a colaboração de quem está seguindo na avenida. Aqui a gente está bem pertinho do Shopping Boulevard, por exemplo, da Maternidade, ao lado do Estádio VGD, um ponto bem confuso nesse momento de trânsito aqui em Londrina, viu, Alberto? Recomendação para quem vai sair de casa: evite esse ponto por enquanto. Tá certo, então. Fica a dica aí, vários semáforos só no amarelo piscante, sem aquela coordenação necessária. E esse risco aí que você está acompanhando ao vivo nas imagens, afinal são cruzamentos com bastante movimento. E até devido a essas panes nos semáforos e a chuva, nós temos pontos de lentidão justamente na região central de Londrina. Destaque aqui para a Rua Sergipe, com várias quadras com o tráfego mais lento nesse momento, justamente daquele ponto. O Felipe estava aqui nesse cruzamento da Sergipe com a Leste-Oeste, é justamente dali para o centro que há esse ponto de lentidão. Você acompanhando ao vivo aqui nessa informação do Waze, nesse monitoramento em tempo real. Ainda no trânsito, a PR-340 foi interditada na manhã de hoje depois de um deslizamento de terra entre Castro e Tibagi, cidades que ficam perto de Ponta Grossa. O bloqueio acontece no quilômetro 283 em Tibagi, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Não há informações sobre feridos. Equipes da Prefeitura e da Defesa Civil estão no local para fazer a limpeza da pista. Por enquanto, não há previsão de liberação da rodovia. Motoristas que precisam chegar a esses municípios têm que fazer a viagem desviando pela PR-151 e também pela BR-376. A gente fez um sistema de pare e siga para dar fluxo ao trânsito, mas acredito que a pista, para ser totalmente liberada, vai mais algumas horas ainda. Se o pessoal até puder evitar de seguir esse trajeto, seria até bom. Tem risco de novos deslizamentos? Enquanto tiver essa chuva forte, ainda tem riscos, sabe? Então é bom o pessoal evitar. Carreguei 3 viagens já. Desde que horas?
Desde as 8 horas estamos aí. Tá, então, situação no trânsito ali na PR 283, na região de Castro e de Tibagi, esse transtorno por lá. Agora há pouco eu falei dos transtornos no trânsito de Londrina, os semáforos que estavam ali no amarelo piscante por causa de manutenção da Copel. Olha só, agentes da CMTU acabam de chegar por lá e o semáforo, a princípio, agora voltou a funcionar. Nós mostramos no comecinho do jornal esse problema que já persistia ao longo da manhã e agora, finalmente, a situação começa a ser regularizada, ao menos aí nesse cruzamento da Leste-Oeste, acessando a Sergipe, perto da maternidade municipal. Tá aí então, ao vivo a atualização para você, semáforos, pelo menos nesse cruzamento, já voltando a funcionar, nos demais ali por perto, a gente vai atualizando para você ao longo do meio-dia Paraná. Informação dinâmica aqui acontecendo, a gente trazendo ao vivo para você. Notícias agora da chuva na nossa região. Aqui em Londrina não tivemos grandes estragos, ainda bem, mas no Norte Pioneiro foram muitos impactos. Mônica, foram várias cidades. Vamos começar falando por Jundiaí do Sul e Cambará. O que foi registrado nessas cidades? Pois é, Alberto, os moradores de Cambará acordaram na madrugada com esse susto. Muita água, principalmente porque o rio Alambari, um dos principais rios ali da região, acabou transbordando. Foram quase 40 milímetros de chuva, um pouco mais na verdade. Parece um número pequeno se a gente comparar com outras cidades, mas essa quantidade de chuva caiu em pouco tempo. Isso fez com que pelo menos 13 casas fossem invadidas pela água e também por uma grande quantidade de lama. Felizmente, na cidade de Cambará, apesar desses estragos, ninguém ficou ferido e as pessoas não precisaram sair das suas casas. Claro que saíram por alguns momentos para que a limpeza fosse realizada, mas ninguém ficou desalojado. Ainda falando da cidade de Cambará, pelo menos 7 árvores caíram na cidade. A gente recebeu diversas imagens dos moradores que mostram, a corrente de água desse rio bastante forte e também os estragos que aconteceram na cidade. Um desses moradores até narrou a situação e enviou para a RPC e a gente vai acompanhar agora. Agora nós estamos aqui perto da igreja São José e Santo Antônio, onde a força da água está muito alta. Olha isso aqui, galera. Foi muita água. E agora tende a aumentar um pouco mais ainda, né? Ali entrou nas casas, o pessoal da Casa do Sul, da Ribeirinha. Bom, agora a gente fala de Jundiaí do Sul, porque a cidade também sofreu bastante com os estragos por causa da chuva. O Ribeirão Jundiaí transbordou e impediu a passagem de veículos em uma ponte que liga a cidade a Santo Antônio da Platina. Também há problemas em uma ponte que liga Jundiaí do Sul a Ribeirão do Pinhal. Com isso, alguns professores não conseguiram trabalhar. Eles moram nessa cidade de Ribeirão do Pinhal. Há registro de alagamento na estação de tratamento de esgoto da cidade e uma creche também acabou alagando. Os bombeiros informaram ainda que há quedas de árvores na rodovia que liga Jundiaí do Sul a Ribeirão do Pinhal e um pedaço de estrada rural de Jundiaí também acabou desmoronando. Alberto. Imagens aí que realmente chamam bastante a atenção e olha só, não foi só nessas cidades, né, Mônica? Pertinho de Jacarezinho, na própria cidade de Jacarezinho e outras cidades do Norte Pioneiro, também tivemos muita chuva e mais estragos ainda. Detalha pra gente os impactos, as consequências do temporal nessas outras cidades. Exatamente, Alberto. Na cidade de Jacarezinho choveu pouco mais de 110 milímetros. Para um curto período de tempo, isso é muita coisa e, claro, então que estragos aconteceram na cidade de Jacarezinho.
vários problemas em casas, pontes da zona urbana e rural e também prédios públicos. De acordo com a prefeitura, eles estão levantando os estragos e fazendo também o levantamento das pessoas que precisam de ajuda, se há possíveis desabrigados. A gente acabou de receber a informação que há sim pessoas desabrigadas, pelo menos 9 pessoas tiveram que sair das suas casas, ou seja, foram desalojadas por conta da grande quantidade de água da enxurrada que acabou invadindo essas residências. Como eu já disse, foram 110 milímetros de chuva durante a noite, com pelo menos mais 3 pontes da zona rural destruídas e vários pontos de alagamento dentro da cidade. O município também informou que na semana passada uma chuva muito forte já tinha trazido estragos, uma chuva de 100 milímetros. E claro, agora novamente esses moradores estão tendo que se reerguer por conta dessa situação. As imagens que nós acompanhamos aí enquanto eu estava falando são de alguns bairros, do Jardim de la Mura e também da Vila 7. Para a prefeitura, esses locais foram os mais prejudicados. A gente vai ouvir agora um trecho do prefeito da cidade. Ele e também outras equipes ainda circulam a região para entender exatamente o tamanho desse estrago. Vamos acompanhar. Pessoal, agora aqui na Pedreira, na comunidade da Pedreira, visualizando e vendo o que aconteceu com a grande chuva que tivemos ontem. Mais de 100 milímetros de chuva, várias casas tiveram alagamento. A gente está aqui dando suporte, entendendo o que está acontecendo. Algumas casas perderam tudo, nós estamos organizando, estamos dando alimentação, material de limpeza, enfim, atendendo a comunidade. Bom, situação triste demais que a gente acompanhou nas imagens, famílias que perderam aí eletrodomésticos, materiais importantes, né, para a rotina comum. Infelizmente, muitas famílias acabaram perdendo por conta da chuva. Nós também vamos falar de Santo Antônio da Platina, mas antes, só uma explicação da Prefeitura de Jacarezinho a respeito dessas 9 famílias que foram desalojadas. Segundo a Prefeitura, elas estavam em uma área de invasão, tinham sido alertadas pela Prefeitura sobre o risco de alagamentos e a administração municipal pediu para essas famílias deixarem o local, assim como outras da comunidade, mas nem todas aceitaram sair. A assistência municipal informou que disponibilizou um prédio para essas pessoas ficarem de forma temporária. Agora sim, vamos falar também de Santo Antônio da Platina. Na cidade choveu mais de 117 milímetros em poucas horas. A Silene Rocco, nossa telespectadora, enviou imagens da cidade contando o seguinte, que estava indo para o trabalho por volta das 7h30, quando se deparou com várias ruas alagadas. Ela não falou, ela falou o bairro sim, no bairro Colorado, isso aconteceu. Ela conseguiu passar na rua, a Silene nos contou, porque pegou uma carona com um caminhoneiro. Então tá aí, Alberto, um panorama das cidades aqui da região. Inicialmente você trouxe a respeito de Londrina, só reforçando que aqui na nossa cidade não houve registros de estragos. Nós entramos em contato com a Defesa Civil, que informou que as equipes percorreram alguns locais considerados de risco, mas a situação estava tranquila, ainda que a chuva da madrugada tenha sido bastante forte. A gente deseja e torce que essas famílias das cidades do Norte Pioneiro e também de outras que ficam aqui perto de Londrina consigam se recuperar, porque os estragos foram sim grandes e bastante preocupantes. Alberto. Assim seja, a torcida de todos nós aqui na redação, dos nossos telespectadores, até porque a chuva não para por aí, vem mais chuva ao longo dos próximos dias e até por isso a preocupação continua. Agora, a previsão do tempo para você, eu peço imagens ao vivo. Temos imagens de Apucarana primeiramente, é isso? Em Apucarana, o céu bastante carregado também, a temperatura lá é de 21 graus, choveu bastante nas últimas horas e vem mais chuva ao longo da tarde. Aqui em Londrina, do começo do jornal para agora, aumentou 1 grau, estamos já com 22 graus, mas o céu ainda bastante encoberto, esse tempo instável, anunciando sim mais chuva ao longo da tarde. Aqui no mapa você confere que as áreas de instabilidade estão presentes em todo o estado e com risco de temporais para todo o Paraná ao longo da tarde desta quinta-feira. As mínimas estiveram na marca dos 17 graus em Rolândia e Apucarana. E apesar da previsão indicar que poderiam chegar aos 29 em Jacarezinho ou mesmo 31 em Bandeirantes, o que se vê é que a temperatura está subindo muito lentamente nessa quinta-feira e dificilmente iremos chegar a essas máximas previstas inicialmente. No caso de Londrina, chuva tanto à tarde quanto à noite,
A máxima prevista inicialmente era de 29 graus, agora temos 22, dificilmente irá subir mais 7 graus ao longo das próximas horas. E o que preocupa é justamente o alerta de novos temporais também para a nossa cidade. Não tivemos temporal ao longo da manhã, mas para o período da tarde existe sim esse alerta por parte da meteorologia. Agora, meio-dia e 22. Foi adiada a votação de um projeto que pretende criar vagas de estacionamento para veículos que fazem o transporte por aplicativos. Para a CMTU, que gerencia o trânsito em Londrina, a proposta é inviável, mas já tem cidade pelo país adotando essa medida. O projeto foi apresentado em agosto do ano passado. Não chega a detalhar quantos veículos e clientes seriam beneficiados. Pela proposta, a Prefeitura poderia implantar bolsões de estacionamento em ruas e avenidas exclusivos para serviços de transportes por aplicativos, preferencialmente próximos de grandes centros comerciais. Hoje, são frequentes paradas rápidas para embarque e desembarque em locais onde o estacionamento chega a ser proibido, o que aumenta o risco de multas para estes motoristas. Este projeto visa dar mais segurança e tranquilidade aos motoristas de aplicativo e também aos passageiros que muitas vezes não têm um local adequado para embarque e desembarque nas principais vias da cidade, vias comerciais, tanto no centro quanto nos bairros também. E a nossa intenção é que tenha um local adequado para isso, para que não parem mais em fila dupla, não fiquem ali gerando mais trânsito, insegurança, podem causar acidentes. Então é um local adequado para isso e este projeto foi solicitado pelos próprios motoristas que sabem dos transtornos que passam no dia a dia e os riscos que correm. Então a nossa intenção é mais uma vez atender a população nesse sentido. Para a CMTU, não há amparo legal na legislação federal para sinalização nas vias e nem possibilidade legal para fiscalização do correto uso destas vagas. A companhia se posicionou contra o projeto. Disse que não se pode comparar com vagas de estacionamento de táxis e que mesmo estas vagas estão sendo reduzidas. É que boa parte dos táxis não permanece mais estacionada, mas sim em constante movimento. E que, onde há grande demanda, têm sido implantadas vagas de curta duração, com 15 minutos, que podem ser usadas por qualquer motorista em paradas rápidas, até mesmo de transporte por aplicativos. A Comissão de Política Urbana da Câmara acolheu estes argumentos e se posicionou contra o projeto. Já a Comissão de Justiça deu parecer favorável. A definição final ficará por conta da votação em plenário, que iria ocorrer hoje à tarde, mas foi retirada de discussão porque há outros projetos parecidos. A intenção dos vereadores é unificar as propostas. Questionamentos à parte, cidades como Presidente Prudente já têm espaços para paradas de veículos de transporte por aplicativos. O tempo máximo de uso da vaga é de 3 minutos. A discussão está lançada, os projetos vão sofrer adequações para ficarem uma proposta única e depois irem à votação. Hoje, então, não vai à votação, mas esses projetos serão unificados para serem discutidos pelos vereadores. Tenho aqui participação de telespectador justamente falando sobre essa discussão, esse projeto. Ludier Fernando. Sobre as vagas para carros de aplicativo, acho que seria muito bom, pois não tem onde eles pararem. Normalmente, acabam tendo que parar no meio da rua, atrapalhando o trânsito. Além de atrapalhar, um questionamento que se faz é as multas, né? Porque acabam sendo sujeitos às autuações aí por causa dessas paradas rápidas, muitas vezes em locais não autorizados. Agora o Laércio, é muito triste as cenas da reportagem sobre as aves em cativeiro. Bonito mesmo é assistir o show das aves ao ar livre. Que mais pessoas, né, Laércio, pensassem e agissem como você aí, garantindo liberdade para essas aves e não incorrendo em crime ambiental, como nesses flagrantes por parte da própria Força Verde, que mostramos agora há pouco. Falando ainda do trânsito, continuando aquela conversa da reportagem anterior, vereadores votam hoje uma alteração na lei que determina o plantio de árvores para compensar o impacto ambiental do aumento no número de veículos em Londrina. Essa votação de hoje é uma tentativa de flexibilizar as exigências dessa lei. Felipe, no que consiste essa lei e o que os vereadores querem mudar agora? Alberto, é uma lei municipal que prevê que para cada carro zero vendido na cidade, a concessionária tem que plantar
uma árvore. As empresas já entraram na justiça questionando essa lei e alegam que há um custo exagerado para o setor porque as empresas não devem ter essa obrigação. Mas o Tribunal de Justiça entendeu que a lei é válida e deve sim ser cumprida, né? Em 2021, a Prefeitura chegou a notificar as concessionárias para que comprovassem quantos carros venderam e quantas árvores foram plantadas. Em meio a isso, os vereadores chegaram a apresentar um projeto flexibilizando as regras dessa lei e é isso que vai ser votado hoje. O novo projeto prevê que o plantio poderá ser substituído por campanhas educativas. O texto diz: para cada veículo novo vendido com endereço na cidade de Londrina, a concessionária deve plantar uma árvore com a finalidade de contribuir para a formação de corredores florestais entre unidades de conservação, compensando assim a emissão de gás carbônico, o CO2, que contribui para o efeito estufa. O parágrafo único dessa proposta de mudança na lei diz que o plantio poderá ser substituído por campanha educativa em valor equivalente a uma muda com a finalidade de preservação, sustentabilidade do meio ambiente. Além disso, o texto especifica que os veículos novos vendidos devem ter endereço em Londrina. Antes não era bem isso, né? Para cada veículo vendido em Londrina, independentemente se fosse para um cliente daqui da cidade ou da região que vem fazer compra aqui na cidade, as concessionárias têm que plantar esta árvore. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente se posicionou contra o projeto por entender que o plantio de árvores tem impacto direto na redução da poluição e também do efeito estufa, e que a inclusão de campanhas educativas de preservação e sustentabilidade do meio ambiente seria uma ação indireta de combate à poluição e não tão efetiva quanto ao plantio das árvores. A decisão final vai caber aos vereadores que votam esse projeto hoje. Alberto, volto aí contigo. Valeu, obrigado, Felipe. Mais um projeto aí que, claro, gera sempre polêmicas, discussões, e nesse caso está ainda a votação hoje à tarde, a partir das 2 horas, na Câmara de Londrina. Copa do Brasil. Não deu para o Tubarão, mais uma vez o nosso leque foi eliminado ainda na primeira fase da competição. Uma partida no fim da tarde de ontem, lá em Mato Grosso, partida que deixou a torcida do Tubarão bastante desanimada. Quando o Tubarão abriu o placar nessa atrapalhada da defesa do Nova Mutum, gol contra do Guilherme Eloy, parecia que o caminho para a classificação seria tranquilo. Só que 1 minuto depois, o Lohan empatou para o time do Mato Grosso. E o atacante estava bem demais. A bola sobrou para ele chutar no cantinho e fazer o da virada também. E olha o Felipinho, golaço por cobertura na saída do goleirão Saulo. O Londrina reclamou de impedimento. O Júnior Dutra chegou a diminuir para o Tubarão. Tudo isso ainda no primeiro tempo. Mas no início da segunda etapa, o Lohan fechou o placar e a classificação do Nova Mutum. Daqui a pouco tem mais notícias do nosso Tubarão com a equipe do Globo Esporte. E já no próximo bloco você vai ver aqui no Meio Dia Paraná. Justiça marca o julgamento de padrasto acusado de matar a enteada há quase 4 anos em Londrina. Os buracos que aumentaram nos últimos dias em vários pontos da nossa cidade. E os transtornos para moradores da zona rural. Tem agricultor com dificuldade para transportar a safra devido às condições de estradas e de pontes. Tem caminhão, tem carreta, passa aí com 30 toneladas, o risco de cair é muito grande. Passa com o coração na mão, vamos dizer. Tem também no próximo bloco o Prepara, que hoje vai falar de sociologia, com conceitos que fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes nem paramos para prestar atenção. Agora, 12h31, as polícias rodoviárias estadual e federal divulgaram os balanços de acidentes e fiscalizações no período de carnaval. No caso das rodovias estaduais, foram mais de 2.700 flagrantes de excesso de velocidade registrados pelos radares nas rodovias estaduais da nossa região. Por aqui, a PRE atendeu 10 acidentes, com 14 feridos e 1 morte. Já nas rodovias federais da nossa região, foram 6 acidentes com 4 feridos graves e 1 morte. Também foram feitos 23 autos de infração por embriaguez ao volante, sendo que um destes motoristas acabou preso. Já já, Meio Dia Paraná está de volta. Foi marcado para março o julgamento do padrasto acusado de matar a enteada em Londrina, um crime que ocorreu há quase 4 anos
e teve grande repercussão aqui na nossa cidade. O crime foi em julho de 2019. A família denunciou o desaparecimento de Sara Manuela, de 9 anos. Ela teve o corpo encontrado em um fundo de vale no Jardim Abu Saf, zona leste de Londrina. Não demorou para que a polícia chegasse ao suspeito, que acabou sendo preso. Sandro de Jesus Machado tinha 25 anos e era o padrasto da menina. O delegado-chefe daquela época detalhou o que apontaram as investigações. No contexto, ele estuprou a criança e, num primeiro momento, ele tentou comprar o silêncio da criança com uma nota de R$5, e a partir do momento em que houve a recusa da vítima e que ela verbalizou que iria realmente contar aos familiares o ocorrido, ele acabou por esganá-la. A delegada Lívia Pini, que também participou das investigações, relatou que a menina já tinha sofrido abusos anteriormente. Ele foi indiciado pela prática de 2 crimes de estupro de vulnerável, majorado pela condição de padrasto e também pelo crime de feminicídio. O Sandro foi ouvido novamente, a genitora foi ouvida novamente, vizinhos, a rede de proteção, todo mundo foi ouvido para verificar ali acerca desse primeiro abuso que está confirmado a partir de laudo pericial e que os indícios fortes são de que o autor desse primeiro abuso seja o Sandro, efetivamente. Existem relatos de indícios de alteração de comportamento da criança, sinais que são indicativos de vivência de violência, embora não tenha sido algo claro de que teria havido um estupro aí no início desse ano. O padrasto virou réu por estupro de vulnerável e feminicídio. Se for condenado, ele pode pegar mais de 20 anos de prisão. A Justiça marcou o julgamento para o dia 7 de março, a partir das 9 horas da manhã. Testemunhas já estão sendo convocadas. Além delas, o próprio acusado vai prestar um novo depoimento para detalhar o que já explicou antes à polícia. Não, estupei ela, depois eu fui aí. Eu dei um dinheiro pra ela não falar, sabe? Mas só que aí depois ela falou que ia falar com a mãe, entendeu? Aí eu fui e fiz essa loucura de matar. Mas como o senhor matou ela? Aí nós forçando. Ah, mas não, no pescoço? Antes desse dia, o senhor alguma vez tentou molestar a criança? Não, nunca. Essa foi a primeira vez? Primeira vez. Aí esse excesso de droga, entendeu? Aí fiz a loucura de fazer aquilo com ela. Mas só que eu me arrependo muito, cara, que eu sou um cara trabalhador, nunca fiz isso assim com ninguém, entendeu? Eu estou muito arrependido do que eu fiz na minha vida, praticamente eu destruí a minha vida. O Ministério Público Estadual instaurou um procedimento administrativo para apurar informações sobre as condições de realização do Carnaval no Jardim Botânico de Londrina, o Jardim Botânico, que é uma área de interesse ambiental. Houve denúncias em relação à sujeira deixada por lá e também ao barulho provocado naquele espaço. O Ministério Público notificou a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo para que diga se houve comunicação prévia e consulta antes da realização do Carnaval de Rua ali no acesso ao Jardim Botânico. Se foram indicados ao município os requisitos para realizar o evento e se houve uma avaliação do governo do estado. Também foi acionado o prefeito Marcelo Bellinati para que ele esclareça se foram estabelecidos requisitos mínimos de estrutura para o Carnaval, reduzir eventuais impactos ambientais e urbanos. A promotoria pede também esclarecimentos para a CMTU, ao Instituto Água e Terra, para que sejam apurados possíveis danos ambientais. O Ministério Público esclarece que, caso sejam constatadas inconsistências, serão apuradas os responsáveis e tomadas providências, além de medidas para orientar futuros eventos e reduzir eventuais impactos ambientais. Na segunda-feira que vem também está marcada uma reunião para avaliar, junto ao CONSEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, os impactos causados e as denúncias que estão chegando em relação aos ruídos e à sujeira decorrente do Carnaval no Jardim Botânico. Lembrando que na manhã de segunda-feira foi feito um mutirão pela Prefeitura e CMTU para remover o lixo, mas o entendimento é de que o impacto já estava consolidado, segundo os denunciantes. As chuvas frequentes fizeram aumentar um problema antigo de Londrina, os buracos nas ruas. Telespectadores relataram riscos em vários pontos da nossa cidade. Mônica, a operação Tapa Buracos está mantida mesmo com chuva ou há algum comprometimento e até por isso o problema está aumentando ainda mais?
Alberto, segundo a Prefeitura aqui de Londrina, a Operação Tapa Buraco, que acontece com frequência ao longo das semanas, ela está paralisada por conta da chuva. Ainda que chova pouco por alguns dias, é muito difícil que as equipes trabalhem, né? Tudo fica bastante complicado, difícil até de cobrir os buracos. Então, segundo a Prefeitura, não há operação de tapa-buracos aqui na nossa cidade há alguns dias, principalmente naqueles dias que choveu mais. A gente vai destacar 2 locais que foram enviados, né, imagens que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Primeiro, ali a região do Jardim Maria Lúcia, uma rua que é caminho do pool de combustíveis, né, a central de distribuição de combustível aqui de Londrina, um local utilizado bastante por veículos pesados, e a gente vê nas imagens a dificuldade de passar por essa rua por conta da quantidade de buracos. A gente viu aí na imagem o caminhão tentando desviar, e essa é uma situação relatada pelos telespectadores. Um outro destaque é na Gleba Palhano, na rotatória, a esquina da rua Heitor Astrogildo Lopes com a rua Caracas. De acordo com esse telespectador, pelo menos 4 buracos apareceram lá, e tem uma foto também, porque até a calota de um veículo acabou se soltando após o motorista passar em um desses 4 buracos. 2 locais que estão complicados, segundo os nossos telespectadores, e de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, nos próximos dias, quando o tempo melhorar, esses 2 locais que nós destacamos irão entrar na agenda da Secretaria de Obras para receber reparos. Um outro local que a gente destaca é onde nós estamos ao vivo, eu e o Marcelino Barbosa. Há um buraco aqui na rua Araguaia. Quem nos acompanha sabe que viu primeiro essa situação aqui no Meio-Dia Paraná. Um telespectador da RPC mandou fotos desse local, Alberto, e a gente vê que esse buraco ele só aumenta e fica muito difícil. Hoje, mas com a chuva, essa previsão foi adiada quando o tempo melhorar. Mas a Mônica atualizando que a Prefeitura está informando que vai adotar as providências assim que o tempo melhorar. Há uma conversação também com a Sanepar para ver se algum reparo ali depende também de galerias de água e esgoto. Muitos agricultores já começaram a colher a soja plantada no fim do ano passado, mas no distrito de Guaravera, a preocupação de quem trabalha na área rural tem sido, na verdade, escoar a produção, devido à precariedade, em especial da ponte sobre o Ribeirão Clementino, que está com a estrutura comprometida. Essa é a principal rota de acesso a diversas propriedades rurais de Guaravera. No meio do caminho, uma ponte de madeira. A falta de manutenção é evidente. Dá até um pouco de medo de passar com o caminhão carregado aí, né? Mas fazer o que? Tem que passar, não tem outro lugar, né? Só aqui que é a única saída, né? A ponte é usada por moradores e agricultores para ir e vir da cidade e também para escoar a produção. A gente tem caminhão, tem carreta, passa aí com 30 toneladas, o risco de cair é muito grande. Passa com o coração na mão, vamos dizer. Eu tô com um pulverizador, né? Pesa em torno de uns 7 a 8 mil quilos, né? E dá um pouco de medo, né? Inclusive que com ela ainda não é tanto medo como com a colhedeira, né? Que a colhedeira passa com as rodas pro lado de fora ali daquela parte da madeira bem fraca, né? O repórter cinematográfico Ademir dos Santos acessou a estrutura da ponte antiga e mostra a ponte atual, vista de baixo. Faltam diversas tábuas e os buracos ficam ainda mais evidentes. E outra coisa, a estrutura, né? Já tem no tronco da madeira vários fungos. E a gente sabe, né, que isso já é um processo natural de apodrecimento da madeira. A estrutura é improvisada e foi feita em 2016, depois que as fortes chuvas do verão daquele ano elevaram o nível do Ribeirão Clemente e a ponte foi destruída com a força da água. Inclusive essa ponte aqui que foi feita foi a gente que fizemos ela. Quando ela caiu, a gente conseguiu os eucaliptos e fizemos ela. Mas já foi em 2016, né? De lá para cá, a ponte passou por algumas melhorias. Umas feitas pela prefeitura e outras pelos próprios moradores. Mas o risco das pessoas ficarem ilhadas novamente fica nítido em dias de chuva forte, quando o nível da água chega a alcançar a superfície da ponte. É água que não acaba mais, tio. Um pouco nós fica de novo sem ponte.
e chuva de verão, né? Aí agora você imagina, umidade de água, né? Caminhão pesado na madeira que já está querendo degradar, né? O risco é muito grande, né? Segundo os moradores, o pedido de uma nova ponte já foi feito diversas vezes ao município. Mas até agora nenhuma promessa se concretizou. Enquanto isso, quem passa pela estrada convive com o risco. Eu espero que eles façam uma ponte para nós aí melhor, né? Para ficar melhor para todo mundo aí, que aqui tem bastante propriedade para cima aí. Todo mundo só tem essa ponte para usar. Eles poderiam fazer nos outros lugares, tudo foi feito ponte aqui, só aqui que não. Eles podiam fazer para a gente, porque isso aqui passa muitos caminhões aqui, né? Produções grandes de verduras, frango, boi, leite. Então quer dizer que a gente está à mercê dessa ponte aqui, a qualquer hora afundar com todo mundo. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina informou que a Secretaria de Obras está concluindo o projeto da nova ponte e, na sequência, fará a licitação para contratar uma empresa para essa obra. Mas ainda não deu prazo para isso. Com o objetivo de incentivar empresas a alcançarem soluções inovadoras na economia paranaense, o Prêmio Empresa Inovadora está com inscrições abertas. Para participar, é preciso se inscrever online, preencher os dados da empresa e responder a um questionário. A empresa passa por um diagnóstico feito por especialistas e depois por outras 3 etapas. Além de ganhar o selo de empresa inovadora, a empresa que faturar o primeiro lugar também participa do maior evento de inovação em gestão empresarial do Brasil. Um diagnóstico de inovação comparado com o mercado e outros prêmios. Podem participar empresas dos segmentos indústria, serviços, varejo e cooperativas. As inscrições vão até 10 de março. Você viu agora há pouco no Meio-Dia Paraná que uma rodovia está bloqueada ali na região de Ponta Grossa, é a PR-340. E agora temos informações ao vivo de lá. Quem está chegando é a Viviane Malman. Viviane, boa tarde para você. Qual a situação de momento por aí? Oi, Alberto, ótima tarde a você, a todos. Muito trabalho por aqui, rodovia segue bloqueada, interditada, não totalmente, viu? Porque de tempos em tempos a Defesa Civil libera pelo menos meia pista para o trânsito poder fluir, mas muito trabalho para poder remover toda essa terra que veio abaixo. Aqui nós estamos na rodovia, uma rodovia de pista simples, PR-340, rodovia estadual, que aqui nos Campos Gerais liga a cidade de Castro a Tibagi. Nós já estamos no quilômetro 283, que é chegando realmente em Tibagi, aqui nos Campos Gerais. E por causa da chuva torrencial das últimas horas, de madrugada, por volta de 3 da manhã, a terra se mexeu, veio abaixo, trazendo muita pedra, árvore e encobriu aqui, interditou totalmente a rodovia durante a madrugada. A Defesa Civil foi acionada às 3 da manhã, então a Prefeitura de Tibagi mandou para cá caminhões e tratores, começaram a iniciar os trabalhos de limpeza e por volta de 8 horas da manhã, 5 horas aí após o desmoronamento, meia pista foi liberada, mas não fica totalmente liberada, é sistema pare e siga. Então eles vêm com o caminhão, o trator carrega a terra, enche o caminhão segue viagem, encosta outro caminhão e esse serviço não para. É um serviço de revezamento que está desde a madrugada e como você vê tem bastante terra para ser removida, para ser retirada. A recomendação da Defesa Civil é para que motoristas evitem acessar a PR-340 aqui na região dos Campos Gerais. Se quiser ir para Castro, que use a rodovia PR-151. Se quiser ir para Tibagi, que use a rodovia BR-376. Mas não esse trecho de pista simples, rodovia estadual PR-340, que você vê aí na imagem, é uma rodovia com bastante vegetação, né, bastante fechada e com chuva, umidade, há riscos de mais desmoronamentos, né, deslizamento aí de terra. E a chuva não para, viu? O trabalho vai longe por aqui, um serviço só para o pessoal de Londrina, quem está ainda de folga aí do Carnaval, passando pelos Campos Gerais, Parque Estadual de Tibagi, onde tem o Cânion Guartelá interditado para visitantes por causa da chuvarada. Alberto. Viviane Malman, ao vivo com as informações aí de momento na região de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Hora de mais uma reportagem do Prepara, que hoje trata de sociologia. Você já ouviu falar em ação social? O conceito sociológico está presente em nossas atividades no dia a dia, como ir à igreja ou mesmo estudar para o vestibular.
Você já se perguntou por que torce para esse time de futebol? Por que comemora o próprio aniversário? Porque tem que ser comemorado, né? Um dia a mais de vida que a gente tem é para estar feliz, né? É para comemorar. Mas de onde vem essa comemoração? Quem te ensinou? Como começou? Veio da minha mãe, né? Da minha mãe, da minha família. Desde pequeno sempre torci pro Flamengo, sempre gostei de ver o jogo do Flamengo, ver o Flamengo jogar, sempre gostei. Eu já acho que veio no sangue, assim, no coração, né? Comecei a torcer pro Palmeiras em 92. Meu amigo, ele chamava José, e ele era torcedor fanático do Palmeiras. Aí ele me induziu a começar a torcer pro Palmeiras. Aí o Palmeiras foi campeão em 93, em 94, em cima do Corinthians. Aí eu vi vantagem em torcer pro Palmeiras, né? E até hoje eu sou palmeirense. São exemplos de ação social que as pessoas praticam mesmo sem saber. Essa ideia nasceu na mente do sociólogo alemão Max Weber, alguém que inspira muitas questões no vestibular da UEL. A gente quase fala que o Weber ele olha com uma microsociologia, assim, para as questões micro, para as interações, para a forma com que a gente interage, a forma com que a gente age, para tentar explicar a nossa sociedade de forma geral. Ele divide as ações sociais em irracional e racional. Na primeira, inclui duas categorias, tradicional e afetiva. A tradicional é hábito enraizado, quase automático na nossa rotina, como ir à igreja. A gente vem buscar, assim, uma palavra, né, todos os dias na igreja, uma mensagem para a vida da gente, né? Assim podemos passar também para os nossos filhos, né? Netos. Isso fica mais claro ainda porque é algo que ela vai passar para os filhos. Ela vai continuar transmitindo esse hábito, esse costume, essa tradição de ir à missa aos domingos. E o filho dela, que vai crescer, vai ser batizado, vai viver dentro da igreja, nem sequer vai questionar sobre estou indo à missa todos os domingos, mas é quase como se fosse algo habitual. A ação social irracional afetiva tem a ver com os exemplos lá do começo. Time, comemoração do aniversário, trata de paixões, de rancor. Já nas ações racionais, a divisão é assim, com relação a valor e com relação a fins, que são os objetivos. Para ficar um pouco mais claro, olha só o exemplo. Você, estudante que vai prestar o vestibular da UEL e está acompanhando essa reportagem aqui no Meio Dia Paraná, que bom que está acompanhando, também está praticando uma ação social. Qual, professor? Exatamente, essa ação que você exemplificou é a ação com relação a fins. Por quê? A gente está estudando aqui para passar no vestibular. Então quem assistiu a reportagem está ligado e vai passar no vestibular. Boa! A ação racional com relação a valores também pode ser associada ao fato de ir à igreja. É como se a gente pensasse durante o meio e não durante o fim, não pensando num resultado, mas pensando em valores próprios que orientam essa nossa ação. Por que o senhor sempre vem à igreja? Eu acho que é obrigação de todo mundo vir agradecer, né? É o meu caso hoje. Então você vem por gratidão. Por vários motivos. Uma delas é a gratidão. Em busca da santidade. Isso que a gente viu até agora é o objeto de estudo do Weber, ou seja, a ação social. A gente viu que tem vários tipos, a gente analisou exemplos e é dessa forma que ela é cobrada no vestibular. O motivo da ação é o que interessa ao Weber. Por esse motivo, o método dele, que faz uso desse objeto, é o método compreensivo, porque ele busca compreender os motivos da ação social. E por fim, aqui vai mais uma dica importante. Cuidado para não confundir ação social com fato social. São estudos de sociólogos diferentes. A UEL gosta de pegar aquela questão que os alunos confundem, né? E a gente sabe que os alunos confundem ação social com fato social, ou seja, confundem Durkheim com Weber. Então, se cair algo relacionado a fato social, algo relacionado a Durkheim, a gente está pensando na sociedade se impondo aos indivíduos. Se cair algo que se preocupa mais com a questão de cada indivíduo, da ação desse indivíduo em relação à sociedade, a gente está falando da ação social, está falando do Weber. Eu tenho só mais uma dúvida. Peraí, editor, não corta não. Essa reportagem foi uma ação social, gente? Foi uma ação social racional com relação a fins e o nosso fim é que você passe no vestibular. É isso aí, uma boa prova, pessoal. Manda ver.
Amanhã a disciplina é matemática. Vamos explicar os conceitos de função exponencial, juros simples e compostos e por que eles estão tão presentes no dia a dia, principalmente quando se trata de dívidas, seja no cartão de crédito ou financiamentos. 12h54, você viu agora há pouco os gols da derrota por 4-2 do Tubarão para o Nova Mutum, lá em Mato Grosso. Derrota que custou a vaga do Tubarão na Copa do Brasil. A equipe está eliminada. E agora há pouco surgiu a notícia de que Omar Feitosa não seria mais técnico do Tubarão. Vamos ver então a informação com quem está por dentro de tudo. Nádia, boa tarde para você. E aí, mudança confirmada? Fala, Alberto, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo, toda a nossa equipe de Londrina, do Globo Esporte aqui de Curitiba, de olho nessa informação. Logo depois da eliminação do Londrina para o Nova Mutum pela Copa do Brasil, já começou a surgir, né, aquela especulação, será que o Omar fica? Será que ele sai? E o que aconteceu? Sim, está confirmado pelo próprio Omar Feitosa para a nossa equipe do Globo Esporte e também de Londrina. Ele não é mais o técnico do Tubarão. Foram 18 dias só, gente, 18 dias de Omar Feitosa no comando do Londrina, uma vitória, um empate e 2 derrotas. Esse foi o trabalho do Omar Feitosa, 4 jogos. Eu conversei com o Omar Feitosa e ele me disse o seguinte: Nádia, eu fui chamado para 3 missões no Londrina. A primeira, livrar do rebaixamento no estadual. Vamos lembrar que o Londrina está brigando pela classificação. A fase de mata-mata é hoje o 8º colocado. Classificar a equipe na Copa do Brasil, o que infelizmente não aconteceu com a derrota para o Nova Mutum. E classificar no Campeonato Paranaense. Foram essas 3 missões. Das 3, uma ele já não tinha cumprido, que era a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. A informação que eu tenho é que toda a delegação do Londrina ainda está em Cuiabá, segue viagem para Londrina. Daqui a pouquinho o time já segue para São Paulo e chega em Londrina no final da tarde. E o Omar Feitosa já é o segundo técnico, né, do Londrina nessa temporada. Lembrando que o Londrina começou o ano com o Edinho, filho do Pelé, foi demitido, a equipe replanejou a temporada pensando na Copa do Brasil, contratou o Omar Feitosa e 4 jogos depois, apenas 18 dias no comando, a diretoria demite o treinador. Até eu sei que a galera gosta de bastidor, viu, Alberto? Uma curiosidade, eu estava falando com o Omar Feitosa por volta de 12h37, ele disse: olha, Nádia, a diretoria está em reunião e a atmosfera é essa de que eu vou ser demitido. Já te chamo. 12h39. Eu falei: oi, Omar, alguma novidade? Ele: Nádia, acabei de ser demitido pela diretoria que estava reunida e opta agora por outro caminho. Lembrando, Londrina, eliminado na Copa do Brasil, tem jogo agora importante pelo Campeonato Paranaense contra o Atlético. E quem será o novo treinador, Alberto? A gente segue de olho, conta tudo no Globo Esporte. Valeu, obrigado, Nádia. Tá aí a Nádia confirmando os bastidores. E agora oficializada aí a saída do Omar Feitosa. Daqui a pouco no Globo Esporte ela traz mais informações para você. Obrigadão, um abraço. No próximo bloco tem mais Meio Dia Paraná com informações de uma reunião que vai discutir medidas para melhorar a segurança no centro de Londrina. Agora 12h57. A Comissão de Segurança, coordenada pela ACIL, vai fazer hoje à tarde uma reunião para discutir a situação da segurança no centro da cidade. Foram várias ocorrências nos últimos dias. Mônica, o que está previsto por aí? Pois é, Alberto, essa reunião está marcada para hoje, a partir das 4 da tarde, reunião organizada pela ACIL, com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, também vereadores, Defesa Social, Assistência Social e Secretaria de Saúde. A previsão é que essa reunião dure cerca de 1h30. A gente tentou contato com a Polícia Militar para saber mais detalhes específicos a respeito dessa reunião. A gente lembra que a comissão foi criada no mês de janeiro, depois de uma série de furtos que aconteceu no centro aqui da nossa cidade. Segundo a PM, um dos assuntos a serem discutidos são os furtos, né? A gente lembra que essa semana também foi uma semana de bastante crimes registrados. O Felipe Bacarinha acompanhou ontem um furto em uma loja de roupas que fica
fica aqui no centro de Londrina, um furto de fiação elétrica. E agora, mais uma vez, essa reunião está marcada com a presença de todas essas organizações para tentar novamente uma solução para o centro aqui da nossa cidade e também outras regiões. Reforçando então que essa reunião começa às 4 da tarde. Tentamos mais detalhes, Alberto, para saber exatamente o que será discutido, mas somente após as 5 é que a imprensa terá informações a respeito dessa reunião da comissão. Valeu, obrigado, Mônica. Falando do centro, o centro como um todo, né? Até porque a região ali da Vila Nova, Guaporé, Araguaia, onde ela está, também tem sido alvo dos bandidos ao longo desses últimos dias. Uma hora mais 2 minutos, imagens ao vivo de Londrina, ainda com céu bastante carregado, muitas nuvens, 22 graus em Londrina. Céu bem carregado, muitas nuvens, visibilidade reduzida ao longo da manhã em alguns momentos. O nosso aeroporto teve que operar por instrumentos, porque pousos e decolagens no visual ficaram inviabilizados com esse tempo aí tão carregado, tão fechado ao longo desta quinta-feira. Imagens agora do oeste do estado. Por lá, choveu bastante nos últimos dias, mas hoje, olha só, o tempo está bem mais firme. Em Cascavel, a temperatura já é de 29 graus. Esse aí é o trevo Cataratas, que dá acesso de Cascavel, depois a Foz do Iguaçu. Quem vai daqui para Foz, geralmente passa por esse trevo ali na cidade de Cascavel. Como fica o tempo nas próximas horas? A chuva está prevista a qualquer momento aqui em Londrina e todo o norte do Paraná, inclusive com risco de temporais. E essa condição de instabilidade vai continuar também na sexta-feira em todo o estado. Olha só, possibilidade de mais temporais na sexta-feira. Parece um mapa repetido dia após dia, mas não. Esse aqui é o de amanhã, indicando sim que mais chuva vem por aí. No norte do estado, as mínimas amanhã serão um pouco mais elevadas, partindo dos 17 graus em Ortigueira, 18 em Arapongas e 20 graus em Florestópolis. As máximas também sobem um pouco mais, chegando aos 29 em Açaí, 28 em Congonhas e aos 30 graus em Florestópolis. Essa é a previsão, mas com o tempo tão instável, claro, alterações podem vir por aí. Nessa outra tela, você confere que o fim de semana também já se anuncia com mais chuva. Chuva volumosa, inclusive. Olha só, hoje 36 milímetros, sexta 28, sábado 16, domingo 36 milímetros, ou seja, já choveu bastante e pelo indicativo vem ainda mais chuva por aí. E veja só, dia após dia, as temperaturas serão bem parecidas. Mínima de 19, máxima de 29 graus. É um cenário muito parecido de hoje até domingo, tanto para Londrina quanto todo o norte do Paraná. Claro, amanhã tem a participação aqui no estúdio da nossa Vanessa Navarro, com a previsão do tempo detalhada para o fim de semana. Ela que também estará logo mais no Boa Noite Paraná, compartilhando a apresentação, trazendo os principais assuntos dessa quinta-feira. Agora, 1h04, está chegando por aí a equipe do Globo Esporte com as notícias também do nosso Tubarão, que tem troca de técnico novamente após ser eliminado da Copa do Brasil. Obrigado pela companhia, por todas as participações, um abraço e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.